dos palestrantes do Fórum da Liberdade, que se inicia segunda-feira em Porto Alegre, mas antes vou conversar com ele sobre o PSL, partido que ele foi candidato a prefeito de Porto Alegre e que agora vai ter mudança de nome, ele me dizia minutos antes da gente começar a conversar aqui ao vivo. Fábio Osterman, boa noite, prazer tê-lo de volta aqui no 21h30. Boa noite, Felipe. Obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez aqui no teu programa. Boa noite a todos os espectadores desse programa tão prestigioso do nosso estado. Vai mudar de nome o PSL? Sim, a nossa ideia desde o início, quando a gente começou o processo de renovação do partido, era não só mudar a identidade, mudar as pessoas que constroem o partido, mas também mudar efetivamente o nome do partido que representasse melhor a nossa aspiração de um projeto político para a sociedade brasileira. Então o nome do partido deverá mudar ainda esse ano para Livres, que é também o nome desse movimento de renovação que vem transformando o partido. Livres? Não vai ser partido... Não vai ser Partido Livres, vai ser somente Livres. Nossa ideia é justamente... Comparando democratas, não tem partido ali também. Né? Quer dizer, democratas, vai ser livres, uma palavra apenas para definir. Exato, guardadas as devidas distinções, é claro. Tem muita diferença? Sim, imaginamos que sim. A nossa defesa da liberdade é uma defesa, na nossa opinião, muito mais coerente e completa e conectada com a necessidade que a gente percebe hoje na sociedade brasileira de ter um partido que defenda não só de forma casuística, ou seja, aquilo que favorece ao grupo A, ao grupo B, mas aquilo que represente a defesa da liberdade para a sociedade como um todo. A gente precisa de mais igualdade perante a lei, a gente precisa de mais liberdade para empreender e a gente também precisa de mais liberdade para cada um encontre a sua própria satisfação e sua própria felicidade na sua vida. Né? Há algum tempo a gente dizia o seguinte, tinha muito partido de esquerda e a gente não sabia diferenciar, né? E até muitos dos partidos que são do centro, mas às vezes dizem do centro para a esquerda. Uhum. Agora a gente vai ter que dizer a mesma coisa para os partidos do centro para a direita, quer dizer, vai ter partido assim, olha, isso aqui nos diferencia, vai ser uma linha muito tênue que diferencia PSL, Novo, DEM. Eu acho que isso é positivo para, não só, claro, para a elucidação do debate, mas também para que a gente possa mover a agenda de proposições políticas de uma direção mais democrática, que defenda mais as liberdades econômicas, as liberdades individuais. Mas eu acho que ainda uma boa parte dos partidos políticos ainda se enquadram como centro-esquerda, em parte por causa de uma batalha cultural que foi travada de forma escondida, muitas vezes, que acabou levando o espectro político brasileiro para a esquerda. De uma forma até muito pouco refletida, às vezes, né? Que faz com que até partidos identificados normalmente com a direita, suas lideranças se digam, não, direita de forma alguma, sou de centro-esquerda, coisa do tipo. Ou não, então dizer assim, estamos no centro, não dizia nem para esse lado, mas estamos no centro. Né? O Brasil não tinha partidos que se definiam como liberais, até apesar do partido da Frente Liberal, o PFL antes do DEM, né, muita gente pegava e, não entra nessa, não vai por aí na entrevista e tal. Agora temos uma briga pelo discurso liberal? Não diria uma briga, mas temos uma saudável competição nesse momento. Mas a própria percepção do PFL de que eles não tinham o interesse e a disposição de abraçar o discurso liberal de forma tão entusiástica se vê no fato de que resolveram abandonar o liberal do nome e ir para um nome que nos Estados Unidos, por exemplo, está ligado à esquerda, né? Democratas. Hoje, no espectro liberal brasileiro, teríamos não só o PSL, o Livres, mas também o Novo. Acho que a grande diferença entre nós e o Novo seria no fato de que a gente opta por abordar também as chamadas questões sociais, né? Como o casamento gay, como questões de gênero, questões também ligadas à guerra às drogas, que a gente considera que é um tema que não pode ser ignorado na realidade brasileira hoje. A gente traz uma ideia de liberdade, portanto, mais abrangente. Uhum. Sim. Eu vou insistir sempre nisso, nessa vírgula aqui, ou nesse aposto explicativo. Sim, muitas vezes as pessoas se surpreendem quando alguém diz assim, partido de esquerda nos Estados Unidos. Sim, os democratas, dentro da estrutura americana, são um partido de esquerda. Né? E muita gente diz, não, mas não existe comunista nos Estados Unidos, não existe socialismo nos Estados Unidos. Né? Onde é que eles estão representados? Né? Estão representados exatamente no Partido Democrata, se a gente viu bem. Talvez esta última campanha tenha evidenciado isso muito mais em função do Bernie Sanders. Exatamente, né? Que trazia ideias absolutamente bizarras de apologia à ditadura venezuelana, ideias de estatização de meios de produção. Aquilo foi realmente algo surpreendente. Aliás, em praticamente todos os aspectos, essa eleição americana foi uma surpresa muito negativa para quem acompanhou. Né? Trump foi negativo?
Acho que sim. Acho que havia outros candidatos muito mais qualificados do lado republicano. Marco Carson, Rubio, por exemplo. Ben Carson, Rand Paul. É que eu gosto do Ben Carson. Gosto do Ben Carson. Eu gosto. Mas gosto do Ben Carson, personagem político ou o personagem do documentário? Como um todo. O personagem do filme, porque é um filme muito bacana dele. Né? Eu acho que eu misturo muito isso da emoção e da vida, né? A narrativa de vida dele é realmente muito poderosa, né? Mas, exatamente. Isso não necessariamente constrói um bom Mas ele está no presidente. governo, agora vamos ver o que vai ser, né? Ele vai ser testado nesse governo. Eu torço pelo melhor do governo americano. Eu sou um americanófilo, confesso. Vivi lá, estudei lá, pude entender lá você melhor. Seria republicano? Muito provavelmente seria republicano. Na verdade, eu seria um libertarian alojado temporariamente no Partido Republicano, provavelmente. Assim como aconteceu com o Ron Paul. E aí uma outra coisa boa dos Estados Unidos, que infelizmente nós não vamos ter no Brasil, está vindo aí a reforma política, nós não vamos ter candidatos fora dos partidos. O Brasil não vai abrir. Lá existe essa possibilidade. Você pode se alojar em uma determinada ala do partido, ou você pode simplesmente lançar uma candidatura independente. No Brasil, infelizmente, não teremos essas candidaturas independentes. Mas lá ainda assim, o sistema é muito refém do bipartidarismo. Claro. Né? Então acaba se ficando necessariamente entre republicanos e democratas, geralmente. De partidos nos Estados Unidos, mas acaba existindo apenas 2. Partidos oficialmente instituídos são cerca de 200, na verdade. Exato. Mas na prática acabam sendo 3, 4. Tem o republicano, o democrata, o Partido Libertário e o Partido Verde. Geralmente são os partidos que fazem e o democrata mais de 1%. E o republicano é o que tomam conta do debate. Todo o Congresso hoje é dividido entre democratas e republicanos, não tem nenhum independente. Voltando ao Brasil e ao PSL, em quanto tempo o PSL, o Partido Social Liberal, se transforma em livres? Essa transformação já vem sendo gestada, na verdade, desde dezembro de 2015, quando houve um processo sucessório, na verdade, que culminou com a transformação do partido, que começou a ser gestada e foi lançada oficialmente em janeiro de 2016. E a gente pretende, até a eleição de 2018, ter essa transformação completada. A gente espera que o partido não só seja livres de nome. Concorre como livres? Sim, 2018 concorre como livres. Tá. O senhor já sabe, vai concorrer aqui? Se eu vou concorrer aqui? Existe uma possibilidade que vem se construindo. Eu não sei a quê, mas a princípio devo ser candidato, sim, até porque a gente está num projeto nacional de partido, né? E se as pessoas que foram candidatos em 2016 e não se elegeram simplesmente resolverem não saírem candidatos, a gente vai ter jogado parte do trabalho feito no lixo, né? Então, se a gente está construindo uma trajetória e construindo um espaço para as nossas ideias, a gente tem que seguir buscando esse espaço. A Câmara dos Deputados votou um projeto que acaba com os aplicativos no Brasil, os aplicativos de mobilidade urbana. Cria dificuldades. Acabar, eu acho que talvez seja um pouco... Até tem que ver Senado, como é que vai ser sim, e tal, sim, mas sim. bem, mas cria dificuldades. Vamos por aí, cria dificuldades. Um integrante do PSL votou contra. O que aconteceu com ele? Ele foi convidado a se retirar do partido. Vocês não vão admitir essas questões? Não admitiremos... Mesmo cabendo numa Kombi, o partido, quantos deputados tem no partido? Atualmente tínhamos 2, agora temos 1. Não acho é que Kombi, então. É o custo de se construir uma política de princípios, é o custo de se estar disposto a fazer o que é certo. E a gente acha que se não começar isso de algum lugar, acho que a política brasileira já tem complacência demais, já tem casos suficientes de passar a mão na cabeça daqueles que fazem errado, daqueles que se opõem frontalmente à visão ideológica do partido. Então a gente acredita que a gente precisa dar esse exemplo e mostrar que quem quiser caminhar conosco vai ser muito bem-vindo, mas precisa entender que nós somos um partido, nós não somos só um amálgama de interesses, um punhado de pessoas que se juntam para predar o bem público. Nós somos um grupo que se organizou dentro de um partido para realmente trazer propostas para a sociedade. Vocês estão abrindo mão de metade da bancada. Exatamente. E aí? Se tivermos que abrir mão da integralidade, abriremos. Como é que é o nome dele? Desculpe que eu não... Deputado Alfredo Kiefer, do Paraná. Ele votou ontem na Câmara por essa criação de dificuldades para os aplicativos no Brasil. Vamos definir Isso assim. mesmo. Bom, para vocês isso era uma questão assim, tem que abrir, tem que liberar, tem que poder empreender com mais liberdade e os aplicativos possibilitam isso a milhares de pessoas. Votou contra, Exato. fora. Hoje
Hoje, o que se está querendo fazer, na verdade, Brasil afora, é pegar a situação dos táxis, que é uma situação obstaculizada ao máximo, e se transplantá-la para os aplicativos. Quando a gente defende, na verdade, que se deveria fazer o contrário. Se pegar a situação de liberdade que os aplicativos encontram e transplantá-la para a situação dos táxis. O taxista também é trabalhador, o taxista também precisa prover o pão de cada dia para sua família, mas isso não dá a ele o direito de ter uma reserva de mercado e de limitar o acesso de outro ao mercado. Sabe que eu tive dificuldade com alguns taxistas em Porto Alegre, porque eles não entenderam essa defesa quando eu fiz na Guaíba. Eu dizia o seguinte, bom, se vão criar dificuldades para o pessoal do Uber, do Cabify, de qualquer aplicativo se instalar, vamos fazer o seguinte, quem sabe a gente luta para desburocratizar os táxis. Pois é. Né? É o seguinte, ao invés de burocratizar um, desburocratiza o outro. E tinha gente que não entendia muito bem. Eu acho que tem que ter o mesmo patamar de arrancada, né? Exato. Todo mundo é favorável que se tenha os direitos de propriedade bem definidos, que se tenha um marco regulatório básico para todos, né? Como, por exemplo, questões como, bom, se ele está prestando um serviço no município, faz sentido que se pague o ISS, por exemplo, como outras categorias pagam. Mas querer criar uma série de obstáculos, querer impor cotas, como queriam aqui em Porto Alegre, querer estabelecer que o veículo tem que estar identificado, que é algo que gera um risco adicional para o motorista, não só de ser atacado por pessoas contrárias ao aplicativo, ou mesmo para quem queira roubar, e a gente precisa entender que a gente está numa cidade perigosa, uma das mais perigosas do Brasil, esse tipo de medida não está em conexão com o que a sociedade quer. Segundo a The Economist, uma das mais perigosas do mundo. Exato. Só para fechar duas questões que não são da agenda liberal muitas vezes, mas o senhor deixou claro aqui que são da agenda do Livres. Sim. A questão de transgêneros, por exemplo. Qual é a posição de vocês? Olha, nós acreditamos que cada indivíduo adulto deve ser o senhor do seu próprio destino e das suas próprias escolhas. Então, não cabe a mim, Fábio, que, enfim, me sinto absolutamente à vontade com a minha identidade de gênero, dizer para outra pessoa que ela deve seguir a mesma identidade de gênero minha. Acho que cada ser humano é um universo em si mesmo e a gente precisa permitir, a gente precisa aceitar de uma vez por todas que cada pessoa tem o direito de, contanto que não lese direitos e liberdades de terceiros, que busque a melhor para a sua própria vida. Essa é uma bandeira exclusivamente da esquerda até aqui, que agora vocês vão para o debate? Infelizmente ela vem sido tratada como uma bandeira da esquerda no Brasil, mas ela é essencialmente uma bandeira liberal, desde os primórdios, na verdade, quando se passou a reconhecer a liberdade de dispor e o direito sobre o próprio corpo como a bandeira liberal em essência, né? Desde o início da reivindicação pelas ideias liberais, lá nos tempos do Estado absolutista, o que se reivindicava era que o indivíduo tinha o direito de se opor ao governo e não ser escravo do governo. Então é uma bandeira histórica liberal que precisa ser resgatada urgentemente. Casamento gay? Também, a mesma coisa, uma questão de igualdade perante a lei. Claro que não defendemos que igrejas, quaisquer que sejam obrigadas a celebrar casamentos que sejam contrários à sua doutrina. Mas perante a lei dos homens, é absolutamente fundamental que haja uma igualdade perante a lei, tanto para fins civis, previdenciários e por aí vai. E a outra, foram três questões que o senhor colocou rapidamente. A descriminalização da maconha é uma questão que a gente tem abordado de forma crescente, não porque sejamos favoráveis ao uso da maconha, mas sim porque a gente entende que hoje no Brasil isso é uma questão premente de segurança pública e de saúde pública. E que se seguirmos tratando como uma questão de polícia, como vem sendo a prática comum, a gente só vai acabar dando mais e mais poder para o tráfico de drogas e menos poder para as instituições de saúde que poderiam estar cuidando, por exemplo, de eventuais viciados, de pessoas que acabassem se perdendo no mundo das drogas. As pessoas se surpreendem com essas questões? Com certa frequência, sim. Até porque elas imaginam que alguém que defenda essas pautas é alguém, em primeiro lugar, de esquerda, alguém que, eventualmente, tenha uma aparência ligada a esses movimentos, né? Mas acho que é importante também a gente estar quebrando esses paradigmas. A descriminalização da maconha tem uma outra questão que é a seguinte, é a regulação do mercado nessa história. Exato, a gente tem várias experiências mundo afora já que demonstram que quando a gente permite que essa commodity básica que é a maconha, que pode ser usada aqui, foi usada ao longo da história para diversos usos, para fazer tecidos, cordas, fins medicinais que são diversos, mas que infelizmente acabam não sendo explorados por conta desse tabu. Quando elas percebem, por exemplo, exemplos como o do Colorado nos Estados Unidos, de Washington nos Estados Unidos, mesmo da Holanda, que acho que muita gente acaba tendo contato, você acaba percebendo que isso fez não só diminuir o tráfico ilegal, que traz consigo muitas vezes violência, mas também
uma arrecadação maior de impostos que pode ser usada para fins públicos, como, por exemplo, cuidar da saúde de pessoas que eventualmente se viciem, gerar um maior aparato de segurança para lidar com crimes graves, né? No Brasil, o que a gente tem feito é basicamente aquele conceito clássico de insanidade. Seguir fazendo a mesma coisa que a gente sabe que está dando errado e esperando resultados diferentes. Quando o senhor diz isso, as pessoas entendem dessa forma ou as pessoas ficam assim, para com isso? Com frequência as pessoas demonstram que não querem entender, infelizmente. Essa é uma dos diversos obstáculos que acontecem porque as pessoas muitas vezes têm os seus vieses já estabelecidos a respeito dessa e de outras questões e demonstram ser incapazes de ver a questão por outro lado. Mas faz parte. A batalha de ideias, ela pressupõe esse exercício de avançar e retroceder, de argumentar e contra-argumentar. Eu me lembro a primeira vez que eu estava no evento e o Rodrigo Constantino fez essa defesa. E muita gente se assustou. Como assim? Um cara que se diz liberal defendendo a descriminalização das drogas. A defesa dele é muito semelhante à sua, mas as pessoas ficaram horrorizadas no primeiro momento. Aí depois, quando Fernando Henrique, Bill Clinton... É uma pauta que cada vez mais está ingressando na janela de possibilidades políticas, né? E eu vejo isso como um avanço muito grande, não só em termos de sanidade no tratamento das políticas públicas, mas também como uma questão de liberdade individual. Se tu, por exemplo, quiser, tu é um adulto responsável pelas suas escolhas e pelas consequências delas. Se tu quiser fazer uso da planta A ou B, se tu quiser pegar uma grama no teu quintal e fumar ela, acho que deve ter o direito de fazer isso. E aí quando Bill Clinton e Fernando Henrique, que não são liberais, entraram no debate, o mundo meio ficou assim. E as pessoas, inclusive o pessoal da imprensa, não sabia meio como lidar com isso, né? Exatamente. É verdade. Durante a campanha, eventualmente se trazia essas pautas também, e os seus colegas jornalistas muitas vezes ficavam assim, mas como que tu defende isso e isso ao mesmo tempo? Muitas vezes eu ia ser entrevistado e as pessoas esperavam encontrar em mim um defensor do Bolsonaro e coisas do tipo. Pelo fato de eu defender as liberdades econômicas, mas acabavam se surpreendendo com isso. Falando em Bolsonaro, o Livres tem candidato. Não, o Livres tem candidato à presidência da República? Ainda não temos uma definição em relação a isso. Nós estamos em um processo ativo de recrutamento de lideranças para serem candidatos a deputado estadual, federal, governador, senador, enfim. Presidência, a princípio não temos nenhum nome definido. Mas estamos tendo conversas que podem progredir para o lançamento de um nome. Vai ser um nome liberal. Sim, sem sombra de dúvidas. Não tem essa de ser, olha, chega na hora, a gente vai aceitar um candidato social-democrata. Não. Vai ser um nome liberal. Se houver um candidato à presidência, vai ser um nome que represente o partido para que possa levar adiante as nossas bandeiras. Que não deixe dúvida sobre isso. Não deixe dúvida sobre o nosso posicionamento. Bom, convite para o senhor vir aqui também, a gente já passou quase toda a entrevista falando do PSL, Futuro Livres, né? Mas o senhor é um dos palestrantes do Fórum da Liberdade, que se inicia segunda-feira em Porto Alegre, terça-feira em um painel com o Hélio Beltrão e o Lawrence Reed, né? Vocês debatem economia, liberdade ou intervenção. A sua parte, obviamente, é liberdade. E aí? Os três são, né? Porque os três são liberais nesse caso. Para mim é uma honra muito grande estar como palestrante desse evento que, para mim... Na minha formação pessoal, teve uma construção muito importante. 2004, a primeira vez que eu fui no fórum, e eu posso dizer que eu pensava de maneira bastante diferente do que eu penso hoje. Então, agora como palestrante vai ser um desafio muito legal. E a gente vai poder abordar a importância de se liberalizar a economia brasileira, porque muitas vezes se tem a má compreensão de que não, mas que isso, o Brasil é um país capitalista. A gente tem uma rede de televisão privada, a gente tem loja de sapato privada, é um país capitalista. Mas, na verdade, o Brasil não é nem capitalista nem socialista. O Brasil é uma economia intervencionista. Então, as intervenções estatais acontecem muitas vezes a conta-gotas, às vezes, claro, a mão visível do Estado leva um setor inteiro de reboque, mas que a gente precisa atentar para os malefícios dessas intervenções e mostrar para as pessoas que, se não houvessem elas, a gente podia estar tomando outro rumo de desenvolvimento. Que rumo seria isso? O que dá para fazer assim? Felipe, rapidamente, se mudar isso assim, já diminui um pouco essa mão do mercado, mão do Estado sobre a economia. Bom, começando lá de cima, a Constituição Federal Brasileira, ela prevê uma série de possibilidades interventoras e regulatórias para o Estado nos mais variados domínios. Na prestação de serviços públicos, ao obrigar o governo brasileiro a prestar
diretamente saúde e educação em todos os níveis praticamente, quando a gente poderia, na verdade, ter a iniciativa privada atuando de forma mais decisiva aí, e o governo, claro, provendo uma rede de assistência social básica, questões mais ligadas ao orçamento também, por exemplo, a gente tem hoje um orçamento trilionário, que acaba não permitindo que sobre dinheiro para as atividades mais básicas, né? Pelo fato de que a gente tem uma série imensa, centenas de estatais absolutamente deficitárias, a gente tem diversos programas governamentais que deveriam ser autossustentáveis, como é o caso da Seguridade Social, que eu já dei um spoiler aqui, já ia dizer que é uma pirâmide, que de fato é. Sim. Eu já ia dizer a pirâmide social brasileira, pirâmide social, que é basicamente o que virou o INSS, né? E também a gente tem hoje essa quantidade calamitosa de ministérios que acaba se replicando nas esferas estaduais e municipais também, por meio das secretarias e municípios. Eu vim aqui em setembro do ano passado para falar sobre a Prefeitura de Porto Alegre, que era uma estrutura obscena de 34 secretarias. Hoje, felizmente, se diminuiu para 14 ou 15, se não me engano. 15. Mas ainda assim, acho que não foi uma mudança efetiva ainda. Tinha gente que queria mais. Se a gente queria mais, claro que tem, né? A dinâmica do Estado... Não, queria diminuir mais. Queria diminuir mais. Eu era uma dessas, inclusive. Mas, enfim... A minha proposta era diminuir para 6, que seriam realmente as fundamentais. Mas 15, de 34 para 15, eu já acho que foi tem na cabeça 6? Era Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Gestão, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de... Putz, cara. Faltou um. Enfim, depois dos comentários eu boto ali. Tá, não, mas faltou uma. Segurança, gestão, educação, saúde, finanças, saúde, obras, infraestrutura. Infraestrutura, isso, desculpa. Infraestrutura. Não, 6 meses já, né? Sim. 6 meses já, né? Mas com essas 6 você imaginava que podia governar? Sim, com essas 6. Como é que faria com a Câmara? Governar é um conceito misterioso, né? De que forma se governa? Se governa delegando espaços partidários na estrutura pública ou se governa expondo para a população os desafios que a cidade tem e buscando construir esses espaços com a sociedade civil, que por sua vez tem o dever de estar fazendo pressão no parlamento. O parlamento não governa por conta própria e não pode governar por conta própria. O parlamento é a casa do povo. A gente precisa ter maior participação na Câmara, justamente para impedir esse processo predatório de toma lá da cá, de aluguel de espaços no Executivo, em troca de apoio na Câmara de Vereadores. Falamos pouco sobre o fórum, mas falamos bastante sobre outras questões. Já fez o seu imposto de renda, não? Já. Já fez? Já. Então eu ia dizer para o senhor ficar aqui conosco, o senhor está liberado, tá? Que o Diogo Chamum vai falar um pouco para nós sobre o imposto de renda, para quem ainda não fez. Está organizado, hein? Tem que se antecipar, né? Mas eu tenho que retificar alguma coisa também, né? Ou você é daqueles que já está esperando lá a restituição. Tem direito à restituição? Tenho. Então é por isso. Esse pessoal larga na frente, sempre. Fábio Wasserman, obrigado pela presença mais uma vez aqui. Sucesso terça-feira, 14h no Fórum, junto com o Hélio Beltrão e o Lawrence Reed, falando sobre economia, liberdade ou intervenção. Obrigado. Espero vê-los por lá. Todos, né? Porque vai ser um grande evento.